Quem tá falando aí é o Leandro Henrique. Tô gravando aí mais um vídeo para a comunidade do Galaxy S3 e S4 lá no Google Plus. Eu vou estar apenas apresentando algum software aqui. Inicialmente quero mostrar para vocês, estou usando o Android aí versão 4.2.2, usando a ROM Omega, e vou estar mostrando alguns aplicativos aí, mostrando a utilidade, falando sobre a utilidade deles. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, o Audio Manager ele é simplesmente, na verdade, ele ajusta realmente o áudio do celular, mas a função dele mesmo é ocultar programas. Você segura no áudio aqui, ele vai pedir a senha. No primeiro acesso você cadastra essa senha. Bom, os demais aí vocês conhecem, vamos para guia áudio. O Music aí vocês conhecem, que é o Play da Samsung, padrão. Ringtone Maker é um programa que eu uso para cortar algumas músicas e tá gravando os meus toques de celular. YouTube vocês conhecem, o Crackle aí, que é o programa para assistir vídeo. É a forma que eles usam para angariar recursos para manter o site, colocando propaganda. Os vídeos são todos legais. O VLC Play aí, também player de vídeo. O XBMC aí, me apresentaram ele aí na comunidade e gostei bastante. Ele realmente é muito útil, tanto para assistir vídeo, ouvir áudio, como para ver foto. Ele é realmente excelente, muito bom. Gravador de voz logo em seguida. Media Convert aí, que eu uso para estar convertendo alguns vídeos em MP3. O SRC Pro aí, que é o programa que eu estou usando nesse momento para estar gravando o screen host do celular. A versão free, eu até não ia comprar a versão Pro não, mas a versão free ela tem um limite de 3 minutos, então onde que eu acabei adquirindo essa versão Pro. O S-Vox aí, que é a voz da Luciana em português, muito bom, embora o Samsung agora melhorou a voz dela, qualidade melhor. S-Vox Classic, que é o plugin que faz essa voz funcionar. Flash Play, configuração de voz. MX Play e o VLX Play eu baixei por causa do Brasil TV One aí, que é um programa para assistir TV. Sou muito fã de ficar assistindo TV não, mas baixei para testar e vi alguns canais e atende na falta de uma TV realmente. Argentina TV aí, ainda não testei não, instalei, mas qualquer hora eu quero estar vendo aí. Bom pessoal, e aqui vem os programas do Google, inclusive o teclado ali, que eu deixei de usar esse teclado do Google aí, que eu gostava bastante, mas devido ao teclado da Samsung no S4, realmente tem me impressionado, devido às teclas numéricas acima do teclado, então me adaptei mais ao teclado da Samsung depois disso. Vocês podem notar aí que eu estou usando o celular todo em inglês, simplesmente para manter o pouco do inglês que eu conheço. Não sou uma pessoa muito boa em inglês, mas então eu tento preservar o pouco que eu conheço. Os programas de GPS aí tem vários, vocês podem perguntar para que essa monte de GPS. Eu simplesmente, pessoal, eu trabalhei numa necessidade e usava bastante o IGA aí, só que em algumas ocasiões ele não achava algumas ruas e os demais me atenderam, me salvaram nas minhas emergências. Então por isso que eu mantenho essa quantidade de GPS aí, que às vezes pode salvar. São os programas que eu uso na igreja, eu não costumo levar a Bíblia, já uso só digital mesmo. Aqui em Cal, o telefone normal, CSIP Simple, o melhor programa que eu já conheci para questão de VoIP. O meu está configurado uma conta aqui. Ele tem muitas coisas que você pode fazer, inclusive expressões, fazer filtro de chamada. Por exemplo, aqui nesse filtro aqui ele não vai fazer nenhuma chamada automática para o web callback aqui, certo? Tem muita coisa, pessoal, inclusive o meu telefone é bloqueado para fazer interurbano e os DDD na minha agenda é tudo gravado, os telefones tudo gravado com DDD. Então eu extraio usando esse programa aqui já para tirar o DDD e usar.
Ou seja, para mim foi um excelente programa para VoIP, não vejo outro melhor, certo? Esse programa aqui de calcular os minutos da operadora, muito bom, ele inclusive tem sincronização com outros aparelhos, ele mostra quanto que eu já gastei de minutos da minha operadora, inclusive põe minha operadora como Fix e Oi, porque são os operadores local que eu não pago, e tá ali a quantidade de minutos que eu gastei, o período, tá ali, muito bom. Realmente, ele custa baratinho, a versão Pro dele, eu não lembro não, mas eu adquiri essa versão. Com a operadora que coloca a operadora do telefone, fala qualquer, inclusive o chamadas por operadora, utilizo esse programa com a operadora para poder informar lá o seu consumo. O Skype, que vocês conhecem, e o Betamax aí, que é um complemento que eu uso num plugin do CCP por aí. Muito bom. Bom, programas de IR. Atualmente eu estou usando só o primeiro. Vou falar a verdade para vocês. Outros instalei para testar ainda. Até testei alguns, mas o Smart Remote realmente faz toda a diferença. Inclusive eu comprei a versão Pro dele. Eu coloco, às vezes ligo o som aqui em casa e deixo ele ligado numa posição onde que, se o telefone tocar, o sinal é emitido para meu home theater ficar no mudo. O sinal bate na parede e volta para o som. Então sempre deixo naquela posição ali. Muito legal, pessoal. Os outros programas, esse Home Beam aí, infelizmente ele não funciona no Brasil. Eu queria muito testar, mas no Brasil ele não funciona. A ideia dele é ler código barra e enviar esse código barra para leitores de código barra e outras coisas semelhantes. Mas o Solid Explorer para mim foi o melhor gerenciador de arquivos que eu já pude ter. Eu estou usando a versão também Pro. Na verdade, a maioria dos meus programas são Pro aqui. Eu acho que boa parte deles, mais de 50%, ou se não for mais. Mais falha eu simplesmente o próprio programa que vem daí da Samsung. Omega Files, quando você instalar Omega vem ele. Titanium Backup para fazer backup. E o Folder Mount aí para montar os diretórios do interno para o externo. Estou usando, está me salvando bastante. Uso bastante diretórios aí, porque senão não teria espaço suficiente para todos esses programas aí. Tá tudo sendo montado aí, ó, no externo. Inclusive alguns não usam muito espaço não, mas devido como eu formato celular com frequência, às vezes tipo esse C5 aí, o espaço é muito curto, não compensa montar ele no outro diretório. Mas para me garantir que eu, a hora que formatar, tem o backup certinho, eu deixo ali. Tipo, monto o próprio folder mount ali, o diretório dele mesmo, porque eu costumo vir cá e fazer um backup, ou seja, para eu não perder ele, já vai estar lá no, se eu formatar, fizer um mega RIP aí, vai estar todas as informações lá, ok? O Mega, o programa aí do Mega, que coloca seus arquivos nas nuvens. O Drop5, nada mais um sincronizador de arquivo do Dropbox. Eu estou usando ele justamente porque ele sincroniza uma pasta inteira e o próprio programa do Dropbox não faz isso, ele só sincroniza um arquivo. Então estou usando isso. E o disco Zest aí, o Zest, pessoal, me perdoa o meu inglês aí que não é excelente não. Então vocês vão me perdoando aí. Ele usa para em conjunto com o Solid Explorer ou sozinho também, para estar vendo uma árvore aí de diretório aí que cada pasta está sendo usada. Ele mostra uma coisa muito interessante. Deixa eu voltar lá só para vocês terem uma noção, caso alguém não conheça. Ele vai varrer todos os diretórios, o que eu tenho. É bem bacana isso aqui. Isso aqui já me salvou na questão de saber qual que é os diretórios que estão gastando muito, para eu poder colocar ele no externo. Então foi a minha única utilidade, embora vocês podem ter outra aí, certo? Aí, ele fez tipo uma árvore, viu? Legal, né? Então, continuando aqui, Dropbox você conhece, o Play Store, Download e o Torrent Pro, que de vez em quando uso para baixar
versão ROM e outras coisas, mas eu uso mais para baixar ROM. A versão Pro estou usando, muito boa. Dos que eu testei, para mim eu me adaptei melhor com esse. Remoto e programa para enviar arquivos para o SFTP. Eu não uso FTP, não gosto, prezo muito por segurança, então não gosto do FTP, eu uso SFTP. Embora eu não use ele aqui diretamente, eu comprei ele aqui, aliás, instalei ele, mas foi para usar ele em conjunto com o Tasker. Quero fazer umas programação para o Tasker enviar para o meu servidor. SHTunnel, que às vezes salvo aí mostrando, fazendo um túnel no meu servidor para que eu possa acessar outras coisas, inclusive baixar arquivo da Play Store como se eu não estivesse no Brasil. Embora o Google deu um pouco de dificuldade aí depois. Eu tinha uma conta que eu tinha feito dessa forma aqui no Google, no Play Store, e agora eu não consigo mais baixar através dela. Acho que o Google verifica a localidade do aparelho, não sei, mas de qualquer forma ele é útil. Remote Web Desktop, também estou usando a versão Pro aí, ele é excelente em questão de você pode controlar o celular, uma boa parte dele via web, muito bom. O SH Server eu uso bastante para transferir meus arquivos do computador para o celular e vice-versa. Ele foi o único SSH Server que funcionou no S4. Eu usava o SSH Droid Pro no S3, mas no S4 não funciona. Toda vez que me dava uma conexão do celular ele desconectava, então para mim ele é o melhor. E o QoS Web, que eu uso o Apache, não, o Apache não, um servidor de web que eu não estou familiarizado muito com o nome, é Lean alguma coisa. Deixa eu ver aqui o nome aqui, se aparece aqui. Ele não é o Apache não, é outro programa que eu não lembro. Não sei não, mas tá aí, ele usa um programa, eu não estou familiarizado com o nome, que eu sou acostumado muito com o Apache. Mas aí, o PHP, então eu instalei ele, que eu uso alguma explicação no meu próprio aparelho em PHP, ok? As câmeras que já vem mesmo, a Omega instala mais alguma aí, o primeiro é da Samsung, preserva ela, as galerias de foto, tanto o do Android puro quanto o do Galaxy. Os navegadores, só simplesmente instalei o Chrome Beta aí. Esse Brave Browser aí eu tenho quase certeza que ele faz parte de vir já na Omega, mas não tenho certeza, vocês às vezes até sabem melhor que eu. Alguns emuladores de Super Nintendo, esse último aí é Nex 9X EX+, eu usei ele recentemente para gravar um review aí de um dock aí, onde ele consegue configurar dois controles USB. Então nesse quesito ele está saindo melhor, porque você consegue configurar dois, enquanto o Super NES aí eu só consegui configurar um. O SNES Droid aí eu acho que nem cheguei a testar ainda, pessoal, então não tenho o que falar não. Você curte aí os antivírus? Antivírus na verdade eu uso mais como localizador e também para ver se o programa não tem nada suspeito. Inclusive esse antivírus, os dois primeiros antivírus já me alertaram sobre algumas coisas. Eu cheguei até a desinstalar, estava suspeitando já do programa e aproveitei e desinstalei. Eu não lembro qual que era os programas não, mas eu desinstalei. O Cerberus aí, vocês devem conhecer. Todos esses três primeiros aí, pessoal, ele serve como localizador. Eu instalei os três, estão todos ativados, certo? SuperSU, estou usando todas aí versão Pro, com exceção do TrueGo Security aí, que ele é free. E o SuperSU também usa a versão Pro, que é o programa que controla os root aí, o dos root aí, né, para dar permissão acesso root. Triangle A, também versão Pro aí, né. Recovery Tools, Odin Mobile, eu lembro de ter usado o Odin apenas uma vez, embora comprei a versão Pro, já me serviu, certo? E o Blue Security, que eu ainda nem testei, mas está relacionado à segurança. Bom, os bancos que eu uso tá aí, PagSeguro está tendo uma coisa muito interessante aí para quem precisa receber cartão de crédito, que ele tem um leitorzinho que você coloca no celular.
estou usando, me atende e resolve minhas questões. O Task, gente, para mim foi também um dos melhores softwares das minhas aquisições. O CCIP 5, que foi gratuito, e o Task, para mim foi uma melhor aquisição, porque ele é um automatizador de tarefa. Então os restantes aí tudo é plugin. Existem vários plugins para o Task, então você instala de acordo com a sua necessidade. Eu automatizo quase tudo, dependendo quando eu estiver em casa, faz uma coisa, estiver na rua, na igreja, onde que tiver, automatizo. Se bem que eu deletei algumas coisas que eu quero refazer. Então, o Task aí, para muita gente às vezes quer mudar de 3G para 4G, eu vou falar só apenas de dois plugins aqui. É muito útil esse Toggle 2G aí, e o plugin dele, são os dois que precisa. Vocês vão encontrar aí lá no XDA Develop. E o Security também, que para ativar e desativar GPS, eu uso ele. Eu estou usando também a versão Pro desse Security aí. Os outros aí também são versão, algumas Pro e outras Free. Certo? Cada uma tem uma utilidade aí, de acordo com a necessidade de vocês. Muito legal isso. Os programas da Samsung, inclusive, eu acho que eu desinstalei o S-Voice por não usar. Deixei aí os que eu estou usando realmente aí. Manejo, isso aí o primeiro set orientation para girar a tela, que eu usei para fazer um vídeo, mas não fui bem sucedido usando ele não, melhor não usar. O BuzzBox aí Pro aí, que dá uma infinidade de comandos para você ser executado no terminal. ClearMaster, ele faz uma limpeza dos programas aí deletados, acho que é essa mesma funcionalidade. Eu usei uma vez só, Terminal Emulator, para emular um terminal, certo? Outros programas aí, vocês acho que estão cansados de saber que para ajustar o gerenciador de tarefa, sincronizador de profile, multi-janela, ajustar a CPU e esse Greenify aí que Greenify, não me recordo muito, não sei muito bem como eu falo, meu inglês não é perfeito. Então, tá aí pessoal, uso para ele hibernar alguns programas, hibernei, inclusive os AP do dia aí, que ele todo dia fica mandando coisa, então uma vez por dia eu abro, sem que ele fique me incomodando com esses barulhos chatos, certo? Hibernei alguns programas lá. ColorDict, pessoal, isso aqui é um dicionário excelente. Tem várias coisas dele e compensa instalar ele. Tem ele aí no Play Store. Embora a base de dados eu peguei na internet, não lembro em qual site. Avisa SMS é um programa meu mesmo, eu que fiz. Ele envia vários SMS aí para as pessoas de acordo com que eu configurar num sistema meu. Bíblia por SMS, ele envia aí um versículo da Bíblia por dia para as pessoas que cadastram no site meu. O outro próximo aí, o Z-Archive, aí é um compactador de arquivo que para mim é o melhor. Outra mensagem, relógio, AID aí, muito bom pessoal. Você compila programa por Android no próprio Android. Eu estou usando a versão Free, não a versão Pro não. A única diferença da versão Pro é que ele não deixa você, se eu não me engano, é salvar alguma coisa, não lembro a minha limitação. Uso ele de vez em quando. Bom, passando aí pro Office Suite aí, também a versão Pro. Printer Share eu não tive a oportunidade de testar, mas o objetivo dele é para você imprimir através do USB. Eu vi um vídeo aí do pessoal na comunidade, esqueci o autor, gostei. Na volante aí, de vez em quando ela me salva, dependendo da necessidade que eu tenho. O SwitchKey anterior aí, também é um teclado excelente, mas como eu já tinha falado, o teclado da Samsung realmente está me suprindo bastante a minha necessidade. Cada um tem uma necessidade diferente, então no meu caso o teclado do S4 tá de parabéns. E alguns programas aí, achei legal esse Instant Heart Rate aí, que ele mede as batidas do seu coração, você colocando o dedo no flash do aparelho. Eu simplesmente não consegui entender como ele volta essa informação do flash, como tá pegando.
mas algumas pessoas aí diz que tá medindo certo. Eu medi umas pessoas e o meu aí, eu não sei se está correto, mas tá aí, ao menos se funcionar realmente, é excelente. Qualquer hora eu quero ir num lugar para medir realmente a batida do meu coração e comparar com a medição desse programa. Eu uso aí o flashlight aí para lanterna, câmbio legal, câmbio de dólar aí, ou às vezes, mas se bem que eu já usei, mas não uso mais. Calculador de cidadão, calcular juros. Esse checkbox aí, Skatebook aí, X é programa de desenho. Magic é excelente, ele mostra senha de vários lugares da cidade, cidade vizinha, inclusive você pode cadastrar a senha que você tem aí. Finance Pro, o desenvolvedor dele, infelizmente, para Android não está atualizando ele, mas ele tem uma proposta muito boa, falta muito recurso, mas é uma proposta muito boa. Ele tem me atendido nas minhas necessidades, eu coloco minhas contas a pagar e receber o que estou usando. Vortex Spirit, que vocês já conhecem, nunca usei, mas está aí. Leitor de código QR. Droid Edit eu uso para editar arquivos, inclusive PHP, que é a programação que eu uso. English Emote aí, aprender inglês em um mês, eu ainda não testei não, mas instalei ele. Bom pessoal, é isso aí, essa é a minha tela inicial aí do aparelho que eu uso. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, quiser dica sobre os aplicativos, mais explicação, vocês podem perguntar, estou à disposição, espero que tenha gostado e até a próxima.